que merece atenção esse jovem de 19 anos. Morreu durante um teste de aptidão física da aeronáutica. Ele foi socorrido para o hospital da aeronáutica. Mas a informação que chegou para a família foram várias. Primeiro de crise de ansiedade, depois que ele passou mal, até chegar na informação, agora a última, de que ele morreu por causa da Covid. A repórter Marília Apolo está neste momento com a família do jovem. Marília, boa tarde mais uma vez, 12h20, a notícia é sua. Oi, Pimenta, são diversas informações desencontradas, principalmente que foram fornecidas tanto pela aeronáutica quanto por todos os companheiros lá de equipe deste jovem de 19 anos, o Carlos Eduardo. E justamente por isso a família está atrás de respostas, de tentar entender o que teria acontecido. Ele já estava confinado, fazendo um curso de formação pela aeronáutica e para isso ele teve de passar por diversos exames primeiramente. Ou seja, ele fez aqueles exames médicos, psicotécnicos, tudo para que pudesse ser de fato um militar para ingressar neste serviço e já fazia o curso de formação. Quando acabou passando mal, foi encaminhado para o hospital da aeronáutica e horas depois a mãe desse jovem já ele não teria resistido a toda a gravidade da situação. Ao meu lado está o tio do Carlos, que veio até a Record TV Belém conversar com a gente sobre tudo que a família tem passado. E você, inclusive, comentou comigo que o Carlos era um jovem tranquilo, um rapaz que, inclusive, queria mudar a realidade da família dele por meio desse serviço público militar. Verdade, verdade. Ele, desde criança ele tinha um sonho que era servir a Força Aérea. E ele disse que ele ia conseguir, conseguiu. Infelizmente aconteceu o que aconteceu, né? Dessa forma que a gente está querendo uma resposta. Realmente saber o que aconteceu, porque ninguém sabe até então. Não tem resposta, um fala uma coisa, outro fala outra, então a gente está aqui para simplesmente querer uma resposta. A família, mãe do Carlos, no caso, ela já recebeu uma ligação, uma mensagem ali de que ele já estava internado, já soube quando ele estava no hospital? Ele já estava no estado grave, quando ela soube da notícia. Até então disseram que não era para ela falar para ninguém, que era para ela ir sozinha para o quartel, chegar lá e eu conversar com ela. Mas chegando lá, ele já estava numa situação, já estava entubado, numa situação bem crítica. E o que até o momento foi repassado para vocês em relação a isso? Qual teria sido a causa dele ter sido encaminhado para o hospital? Ele teria tido algum problema do coração? O que foi falado? De imediato, né, passado para a mãe dele que ele tinha feito uma refeição, um almoço, né, no caso, e após o almoço ele passou mal. E quando ele passou mal, levaram ele diretamente para o hospital. E chegando lá, ele foi entubado. Mas vocês, enquanto família, acreditam que tenha sido dessa forma, que ele, após a refeição, teria passado mal e já chegado no hospital de uma maneira bem grave? Não. É por isso que a gente está atrás da verdade. A gente só quer somente a verdade, só isso. É porque ora eles dizem que ele passou mal após a refeição, ora ele disse que ele teve uma crise de ansiedade. E depois já disseram que ele estava com Covid. Então a gente não sabe de mais nada. A gente quer só saber da verdade, somente isso. Desencontro de informações, então, segundo a família. E além disso, ele que já estava confinado, conseguia manter relação com vocês, conversar pelo telefone, redes sociais? Com a mãe dele e com o avô dele. O avô, por parte de pai, ele conversou com ele diversas vezes e com a mãe por telefone. E ele alegava, dizendo que estava passando mal? Não. No momento algum ele alegou que estava com problema de saúde. Em nenhum momento ele alegou que estava passando por problema de saúde. Certo. Além dos familiares estarem correndo atrás de todas essas respostas, eles acionaram uma advogada que entrou no caso para trazer efetividade nessas respostas. Além do mais, foi um pedido da família que o corpo fosse transferido para a polícia científica, para que passasse por uma investigação, que fosse feito um laudo a partir de todas essas análises para constatar de fato o que teria acontecido com o Carlos e que tivesse resultado nessa morte. Por isso, doutora, você atuou nesse sentido, já registrou um boletim de ocorrência, certo? Quais são os próximos passos? O que foi feito em vias legais para essa transferência? Bem, boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, nós chegamos até a família para coletar as informações acerca do que havia acontecido.
com base nessa confusão de notícias, de informações que havia, a defesa considerou que era necessário que registrássemos um boletim de ocorrência e, nesse sentido, fizemos também a requisição para que o corpo fosse encaminhado ao Instituto Médico Legal. E aí nós encontramos uma série de burocracias nesse sentido, inclusive nós chegamos com o carro do IML no hospital às 6 da manhã. Por volta das 7h15 da noite, nós só conseguimos liberar em torno de 9 horas, por aí. Doutora, o que foi dito pelo hospital? Qual teria sido a causa da morte dele? Porque quando uma pessoa morre em um hospital, é emitido ali um boletim médico, né, um laudo. Eles informaram alguma coisa para você? Inicialmente não informaram a causa da morte, eles diziam que estavam curiosos, inclusive, para saber que era uma situação totalmente anormal que tinha acontecido no hospital. Inclusive, pela manhã, quando eu estive solicitando o laudo médico acerca dessa causa da morte, o próprio médico que estava de plantão se recusou a assinar o laudo para nos entregar. Ele disse que ele não era o médico que estava no momento da ocorrência, portanto não assinaria. E aí nós tivemos que ameaçar, chamar a imprensa para que então acionassem a capitã para que ela entregasse esse laudo e a gente, enfim, conseguisse encaminhar o corpo dele para o Instituto Médico Legal. E frente a toda essa recusa, a essa situação de não passar a informação para vocês, foi essa a motivação de acionar a polícia científica para levar o corpo? Sim. A principal motivação foi a necessidade que a família sentiu de ter uma resposta sobre o caso, porque